1 Samuel, capítulo 28. O Espírito Santo faz ser escrito que Samuel veio do paraíso a Endor e profetiza a morte a Saul. E sucedeu que, naqueles dias, juntando os filisteus os seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: Sabe com certeza que comigo sairás ao campo de batalha, tu e os teus homens. Então disse Davi a Aquis: Seguramente saberás o que pode fazer o teu servo. E disse Aquis a Davi: Por isso te designarei por guardador da minha cabeça para sempre. E Samuel já estava morto, e todo Israel o tinha chorado, e o tinha sepultado em Ramá, que era sua própria cidade. E Saul tinha expulsado para fora da terra aqueles que tinham espíritos familiares e os prognosticadores feiticeiros. E ajuntaram-se os filisteus e vieram, e armaram suas tendas em Sunem, e ajuntou Saul a todo Israel, e armaram suas tendas em Gilboa. E vendo Saul o exército dos filisteus, temeu, e muito estremeceu o seu coração. E consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados: Buscai uma mulher que tenha um espírito familiar, para que eu vá a ela, e eu faça a minha consulta por intermédio dela. E os seus criados lhe disseram: Eis que em Endor há uma mulher que tem um espírito familiar. E Saul se disfarçou e vestiu outras roupas, e foi ele com os dois homens, e de noite chegaram à mulher. E disse ele: Peço-te que adivinhes para mim por intermédio do espírito familiar, e me faça subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse: Eis aqui, tu sabes o que Saul fez, como te eliminaram da terra aqueles que têm espíritos familiares, e aos prognosticadores feiticeiros. Por que, pois, armas tu um laço de armadilha à minha vida, para me fazeres morrer? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: Tal como vive o Senhor, que nenhuma punição te sobrevirá por causa desta coisa. A mulher então lhe disse: A quem te farei subir? E disse ele: Faze-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou com alta voz, e a mulher falou a Saul, dizendo: Por que tu me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse: Não temas. Que é que vês? Então a mulher disse a Saul: Vejo deuses subindo de dentro da terra. E ele disse a ela: Qual é a aparência dele? E disse ela: Vem subindo um homem ancião que está envolto em uma capa. Então Saul reconheceu que ele era Samuel, e inclinou-se com o seu rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: Por que me inquietaste? Para que eu subisse? Então respondeu Saul: Muito angustiado estou eu, porque os filisteus guerreiam contra mim. E Deus se tem desviado de mim, e não me responde mais, nem por meio da mão dos profetas, nem por sonhos. Por isso chamei a ti, para que me faça saber o que hei de fazer. Então disse Samuel: Por que, pois, perguntas a mim, visto que o Senhor se tem apartado de ti, e se tem feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para si mesmo exatamente como ele te disse por intermédio da minha boca. E o Senhor tem rasgado o reino, tirando-o para fora da tua mão, e o tem dado ao teu próximo, a Davi. Como tu não deste ouvidos à voz do Senhor, e não executaste o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. Ademais, o Senhor entregará também a Israel contigo, na mão dos filisteus, e amanhã, tu e teus filhos estareis comigo. E o Senhor também entregará o arraial de Israel na mão dos filisteus. E imediatamente Saul caiu com sua completa estatura sobre a terra, e grandemente temeu por causa daquelas palavras de Samuel. E não houve força nele, porque não tinha comido nenhum pão todo aquele dia e toda aquela noite. Então veio a mulher a Saul, e vendo que ele estava tão perturbado, disse-lhe: Eis que a tua criada deu ouvidos à tua voz, e pus a minha vida na minha mão, e deu ouvidos às palavras que me disseste. Agora rogo-te, também tu dá ouvidos à voz da tua serva, e põe um bocado de pão diante de tua face, e come, para que tenhas forças quando fores em teu caminho.
Porém ele recusou isto e disse: Não comerei. Porém os seus criados, juntamente com a mulher, o constrangeram, e ele deu ouvidos à voz deles. E levantando-se do chão, se assentou sobre uma cama. E tinha mulher em casa um bezerro cevado, e se apressou, e o matou. E tomou a farinha, e a amassou, e dela assou pães ázimos. E os trouxe diante de Saul e diante dos criados dele, e comeram. Depois levantaram-se e partiram, naquela mesma noite. Primeiro Samuel, capítulo 29. Davi alinha-se com o exército de Aquis contra os israelitas. Filisteus o rejeitam. Aquis ordena-lhe voltar para casa. E ajuntaram os filisteus todos os seus exércitos em Afeque, e os israelitas armaram suas tendas junto à fonte que está em Gisrael. E os comandantes dos filisteus passaram para lá com centenas e com milhares, e Davi e os seus homens passaram na retaguarda com Aquis. Disseram então os príncipes dos filisteus: Que faz aqui estes hebreus? E disse Aquis aos príncipes dos filisteus: Não é este Davi, o servo de Saul, rei de Israel, que tem estado comigo há alguns dias ou anos? Coisa nenhuma achei nele desde o dia do seu cair, para ficar a meu lado, até este dia de hoje. Porém, os príncipes dos filisteus muito se indignaram contra ele, e disseram-lhe os príncipes dos filisteus: Faz voltar este homem, para que retorne ao lugar ao qual tu o designaste, e não desça ele conosco à batalha, para que não se torne nosso adversário na batalha. Pois com que poderia este se tornar aceitável a seu senhor? Porventura não seria às custas das cabeças destes homens? Não é este aquele Davi de quem uns aos outros cantaram respondendo, se nos corais que respondem em eco, dizendo: Saul mortalmente feriu os seus milhares, mas Davi feriu os seus 10 milhares? Então Aquis chamou a Davi e disse-lhe: Tal como vive o Senhor, que tu és reto, e que a tua entrada e a tua saída comigo no arraial é boa aos meus olhos, porque nenhum mal em ti achei, desde o dia em que a mim vieste, até este dia de hoje. Porém aos olhos dos comandantes não pareces bom. Volta, pois, agora e vai em paz, para que não faças nada que pareça mal aos olhos dos comandantes dos filisteus. Então Davi disse a Aquis: Por quê? Que fiz? O que achaste no teu servo desde o dia em que estive diante de ti, até este dia de hoje? Para que eu não vá e peleje contra os inimigos do rei, meu senhor? Respondeu, porém, Aquis e disse a Davi: Bem o sei, e que, na verdade, aos meus olhos és bom, como um anjo de Deus. Porém disseram os príncipes dos filisteus: Ele não subirá conosco à batalha. Agora, pois, amanhã de madrugada, levanta-te com os servos de teu senhor, que tem vindo contigo. E tendo-vos levantado ao alvorecer, de madrugada, e tão logo haja luz, parti vós. Então Davi levantou-se cedo, ele e os seus homens, para partirem ao alvorecer daquela madrugada, e para voltarem para dentro da terra dos filisteus, e os filisteus subiram para Gisrael. Primeiro Samuel, capítulo 30. Ziclag fora saqueada pelos amalequitas. Davi e seus soldados retornam e se angustiam. Sucedeu, pois, ao terceiro dia, que chegando Davi e os seus homens a Ziclag, já os amalequistas tinham invadido o sul e Ziclag, e tinham ferido a Ziclag, e a tinham queimado a fogo. E tinham levado cativas as mulheres e a todos os que estavam nela, desde os menores até os maiores. A ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo, e foram pelo caminho deles. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e as esposas deles, e filhos deles, e filhas deles, tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Também as duas esposas de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Gisélita e Abigail, que fora esposa de Nabal, o carmelita.
E Davi muito se angustiou porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada homem por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Davi persegue os amalequitas, os mata, liberta mulheres e demais cativos, divide o despojo. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Peço-te, traze-me aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu após esta tropa? Alcançarei a ela? E ele lhe disse: Persegue-a, porque de certo a alcançarás, e seguramente arrebatarás a todos. Partiu, pois, Davi, ele e os seus 600 homens, que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde estacionaram aqueles que tinham ficado para trás. E perseguiu Davi a eles, ele e 400 homens, pois que 200 homens estacionaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, cruzar o ribeiro de Besor. E acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. E lhe deram pão, e ele comeu, e deram-lhe a beber água. Também lhe deram um pedaço de massa de figos secos e 2 cachos de passa de uvas, e ele comeu, e voltou-lhe o seu espírito. Porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão, nem bebido nenhuma água. Então Davi lhe disse: A quem pertences tu? E de onde és tu? E ele disse: Sou um moço egípcio, servo de um homem amalequita. E meu senhor me abandonou para trás porque adoeci há 3 dias. Nós invadimos o lado sul dos Queretitas, e ao lado que pertence a Judá, e o lado do sul de Calebe, e queimamos com fogo a Ziclag. E disse-lhe Davi: Poderias guiar-me de modo a me fazer descer a essa tropa? E ele respondeu: Por Deus, jura-me que não me matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e eu te guiarei de modo que te farei descer a essa tropa. E quando ele o guiou, de modo que o fez descer, eis que eles estavam largamente espalhados sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo e celebrando, por causa de todo aquele grande despojo que tinham tomado para fora da terra dos filisteus e da terra de Judá. E os feriu Davi desde a pouquíssima luz do anoitecer até ao anoitecer do dia seguinte. Nenhum homem deles escapou, senão só 400 moços que, montados sobre camelos, fugiram. Assim Davi arrebatou de volta tudo quanto os homens de Amaleque tinham levado para longe. Também as suas 2 esposas, Davi arrebatou de volta. E ninguém estava faltando a nenhum deles, desde o menor até ao maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinha tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todos os rebanhos e rebanhos bovinos, e os conduziram diante daquele outro gado, dizendo: Este é o despojo de Davi. E chegando Davi aos 200 homens que, de cansados que tinham ficado, não puderam seguir a Davi, e que fizeram permanecer no ribeiro de Besor, estes saíram a encontrar Davi, e a encontrar o povo que com ele vinha. E chegando Davi próximo ao poço, perguntou pela paz deles. Davi estabelece a lei da divisão do despojo com seus soldados e manda parte a Judá. Então todos os homens maus e homens de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: Visto que eles não foram conosco, não lhes daremos do despojo que arrebatamos de volta, exceto a esposa e os filhos de cada homem, para que eles conduzam para longe e se vão. Porém Davi disse: Não fareis assim, irmãos meus, com aquilo que nos deu o Senhor, o qual nos preservou e entregou na nossa mão a tropa que veio contra nós. E quem vos daria ouvidos nesse assunto? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal também será a parte dos que permaneceram juntos à bagagem. Receberão parte divididas iguais. E assim foi desde aquele dia em diante, porquanto ele pôs isto por estatuto e ordenança a Israel, até este dia de hoje. E chegando Davi a Ziclag, enviou do despojo aos anciãos de Judá, sim aos seus amigos, dizendo: Eis aí para vós outros uma bênção do despojo dos inimigos do Senhor. Enviou aqueles que estavam em Betel, e aqueles que estavam em Ramote do sul, e aqueles que estavam em Jater, e aqueles que estavam em Arroé, e aqueles que estavam em Sifimote,
e àqueles que estavam em Estemoa, e àqueles que estavam em Racal, e àqueles que estavam nas cidades dos Jeramelitas, e àqueles que estavam nas cidades dos Queneus, e àqueles que estavam em Ormá, e àqueles que estavam em Corazã, e àqueles que estavam em Ataca, e àqueles que estavam em Hebron, e a todos os lugares em que Davi, ele mesmo e os seus homens, estiveram percorrendo. Primeiro Samuel, capítulo 31. Filisteus vencem Israel, matam 3 filhos que viviam na casa de Saul, fecham-no, ele se suicida, decapitam-no, penduram-no no muro de Bet-Sean. Os filisteus, pois, pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus, e caíram traspassados na montanha de Gilboa. E os filisteus perseguiram de perto a Saul e a seus filhos, e os filisteus mataram Jonatas e Abinadab e Malquizua, filho de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os atiradores com arco o encontraram. E ele foi ferido muito severamente pelos atiradores com arco. Então disse Saul ao seu carregador de armas: arranca tua espada e atravesse-me com ela, para que porventura não venham estes circuncisos e me traspassem e torturem, abusem de mim. Porém o seu carregador de armas não quis fazer isso, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu carregador de armas que Saul já estava morto, lançou-se ele também sobre a sua espada e morreu com ele. Assim morreu Saul e seus 3 filhos, e o seu carregador de armas, e também todos os seus homens, naquele mesmo dia juntamente. E vendo os homens de Israel que estavam deste lado do vale e deste lado do Jordão, que os homens de Israel fugiram e que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram as cidades e fugiram. E vieram os filisteus e habitaram nelas. Sucedeu, pois, que, vindo os filisteus no outro dia para despojar os mortos, acharam a Saul e a seus 3 filhos caídos sob a montanha de Gilboa. E cortaram fora a cabeça dele e o despojaram das suas armas, e enviaram 12 mensageiros para dentro da terra dos filisteus, em redor, a anunciar isto na casa dos seus ídolos e entre o povo. E puseram as armas dele no templo de Astarote, e a seu corpo o afixaram ao muro de Bet-Sean. Valente de Jabe-Gileade, atacam, traz o cadáver, purificam-no por fogo e o sepultam. E quando os habitantes de Jabe-Gileade ouviram sobre o que os filisteus tinham feito a Saul, então todos os homens valorosos se levantaram e caminharam toda a noite e tiraram para fora o corpo de Saul e os corpos de seus filhos do muro de Bet-Sean. E vindo a Jabes, os queimaram ali. E tomaram os seus ossos e os sepultaram debaixo de uma árvore, em Jabes, e jejuaram 7 dias.